Estar nu nas escrituras. O que significa isso? Será que é estar pelado? Nu como a gente veio ao mundo? Será isso? Vamos ver na escritura o que é estar nu na Bíblia? Tenho certeza absoluta que muitas pessoas não sabem o que é estar nu nas escrituras. Eles pensam que é estar pelado, estar nu, como nós viemos ao mundo. Será que é isso? Professor Leandro Quadros, e em cima desse assunto que nós começamos a falar sobre o dilúvio, sobre os acontecimentos da Terra, existe um fato que aconteceu logo depois de que as águas abaixaram e Noé começou então com sua família a povoar esta terra. E vem contando ali a palavra de Deus que houve um fato intrigante aqui, e quem mandou essa pergunta para a gente é da Assembleia de Deus, foi a Keila. Ela é de Manaus e ela disse o seguinte: eu já li em livros e ouvi pregações de pastores afirmando que Cã, que era filho de Noé, Cã, filho de Noé, quando viu a nudez do seu pai, o sodomizou. E eles afirmam, os livros e esses pastores que ela viu, e eles afirmam que o termo viu a nudez significa cometer ato sexual. É verdade isso, professor? Ou seja, esse acontecimento, a palavra de Deus mostra ali que Noé amaldiçoou o seu filho por ele ter visto a sua nudez. Olha só o peso disso, eu queria que você comentasse sobre o peso de você amaldiçoar o seu próprio filho, mas a questão é outra. Ela quer saber se realmente o que é dito na Bíblia quer dizer que o filho de Noé abusou sexualmente do seu pai, por isso seu pai o amaldiçoou? É isso, professor? Realmente, quando há na Bíblia, muitas vezes, a expressão descobrir a nudez, se refere a um ato sexual, ali em Levítico 18. Por exemplo, você percebe ali uma lista de pecados sexuais e ali utiliza essa expressão não descobrirás a nudez de fulano, de beltrano e tal. Só que nesse caso aqui não se refere ao ato sexual pelo seguinte: quando nós lemos aqui Gênesis 9, versículo 22, aqui é dito o seguinte, ó: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus dois irmãos. Aqui diz duas coisas: que Cã, ele viu o pai nu, e que em seguida, depois de ver o pai nu, porque o pai tinha se embriagado, estava meio que dançando, quem sabe pelado ali dentro da tenda, ele viu o pai nu e foi contar para os dois irmãos. Olá, estamos de volta com mais um episódio de Os Sábios Respondem. E o episódio de hoje é um episódio bastante polêmico. Nós vamos então falar sobre o texto de Bereshit, de Gênesis, capítulo 9, versículo de número 22. O texto da Torá diz o seguinte: E viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai. E o que é que aconteceu com Noé? O que é que eles fizeram com o pai de Cão, avô de Canaã, nesse episódio? Muito bem, e nós temos então aqui, para ajudar a responder esta pergunta, 4 visões interpretativas a partir dos comentários dos sábios exegetas judeus. A primeira visão é a de que Noé teria sido sodomizado. Essa é a visão de Rabi Shemuel no Talmud Bavli, Sanhedrin 70a.
E é também a visão de Rashi. Eles entendem o seguinte: é fato notório que ver a nudez de alguém é frequentemente utilizado nas escrituras como um eufemismo para indicar um ato sexual. Nós temos como exemplo disso o texto de Vaikra, Levítico 18:11, que diz o seguinte: a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Esse é um capítulo, então, de Levítico que fala muito sobre as relações sexuais que são consideradas pela Torá como relações ilícitas. Portanto, a visão desses comentaristas é a de que, de fato, o que aconteceu foi um ato sexual, o que indicaria que Noé teria, infelizmente, sido sodomizado e que a Torá não estaria dourando a pílula, não estaria tentando disfarçar esse ato terrível. Isso explicaria a punição a Cão e a Canaã. Já a segunda leitura também é bem delicada e diz que Noé teria sido castrado. Como a Torá diz que Noé, quando despertou do sono, viu o que tinha sido feito a ele, alguns comentaristas como Rab, no mesmo trecho do Talmud Bavli, de Sanhedrin 70a, e também outros comentaristas como Rashbam, Ralbag e Seforno afirmam que Noé teria visto, então, que ele havia sido castrado. Já o comentarista Roel Moshe, ele traz uma visão diferente, mas bastante interessante, a de que, na realidade, o que teria acontecido seria uma relação sexual com a mulher de Noé. E esse comentarista entende que Cão teria se aproveitado da bebedeira do pai para então se deitar com a esposa do pai. E talvez, inclusive, Canaã possa também ter participado. E outros comentaristas, como Ramban, entendem que, na realidade, o problema foi mesmo mais literal, simplesmente a exposição da nudez de Noé. Alguns chegam a dizer, inclusive, que Noé, depois de ter tomado umas e outras, estava tendo relações sexuais com a sua esposa em público, ou de alguma outra maneira estava desnudo, passando vergonha e estava exposto aos demais. E que então Cão, ou possivelmente Canaã, ou talvez até os dois, teriam agido de maneira a expor o próprio pai ao ridículo, à vergonha, na presença de outros. Pelado, pelado, nunca a mão no bolso. Nunca a mão no bolso, nunca a mão no bolso. Nuzinho pelado, nunca a mão no bolso. Amados e amadas, é vergonhoso, amados, o que eu acabei de ver nesse vídeo aí, que eu acabei de mostrar para vocês. Essa turma do judaísmo falando esse monte de coisa que Noé fez como coisas sexuais, né? Como o professor Leandro Quadros, né? Que é mestre adventista, falando que são coisas sexuais. Esses rabinos que dizem que conhecem a Torá, conhecem a lei, conhecem o Velho Testamento, falando um monte de bobeira, amados. Veja bem, é vergonhoso o que eles falam sobre a nudez. Falar que a nudez são coisas sexuais. É vergonhoso, amados. Olha, quando eu vi o vídeo desses caras e eu fui conferir nas escrituras e vi que nas escrituras é totalmente diferente, amados, do que esses falsos mestres e falsos profetas falam, amados, eu fiquei estarrecido, amados. É vergonhoso. Agora, amados, pela primeira vez, já que ninguém está falando a verdade, tem poucas pessoas trabalhando, Pai, trabalhando para o Pai,
eu vou falar a verdade, o que está nas escrituras. Vocês vão saber o que é uma pessoa estar nu nas escrituras. E isso quem garante, amados, são 2 profetas que vão falar. Não é eu não. Eu não falo nada por mim mesmo. São profetas do Pai que vai falar. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Ezequiel 16, amados. Eu vou começar em Ezequiel 16:30 para vocês terem uma ideia o que é estar nu perante o Pai. Ezequiel 16:30. Como era fraco o teu coração, oráculos de Yahweh, fazendo tudo isso, ação própria de uma prostituta insaciável. Contudo, ao construir tuas colunas ou teus templos por todas as ruas, ao fazeres teus lugares altos por toda parte, não agia como uma prostituta, pois que desprezava a paga. A mulher adúltera acolhe o estranho em lugar do marido. É costume dar um presente a todas as prostitutas, mas quanto a ti, tu és que dá presentes a todos os teus amantes, presenteando-os a fim de que venham de todos os lugares em torno buscando as tuas prostituições. Assim contigo suceda ao contrário do que costuma suceder com as demais mulheres. Ninguém corria atrás de ti. Antes era tu quem lhe dava a paga. Não eram eles que a davam a ti? Nisto eras diferente das outras. Pois bem, prostituta, ouve a palavra de Yahweh. Assim fala o Yahweh, visto que dilapidaste o teu dinheiro e descobriste a tua nudez em tuas prostituições com os teus amantes, ou seja, o povo de Israel estava prostituindo com os ídolos. Isso para o pai era considerado descobrir a nudez. E com todos os teus ídolos imundos, e pelo sangue dos teus filhos que lhe deste. Então, amados, descobrir a nudez nas escrituras para o profeta Ezequiel é quem está na idolatria, amados. Como Israel estava na idolatria. Israel fez muitos templos nos montes, adoravam no monte e outros adoravam nos templos, né? Adoravam ídolos, amados. Eles estavam descoberta a sua nudez, amados. Não tem nada a ver com ato sexual, amados. Esse povo que está aí, esses rabinos, esses pastores, estão completamente enganados. Descobrir a nudez é nada mais, nada menos do que ir para a idolatria, ir para templos, amados. Isso é descobrir a nudez, amados. Não tem nada a ver com ato sexual que falam por aí, amados. É complicado. Essas pessoas, amados, estão enganando direitinho o pessoal, né? Não tem nada a ver. Eles pegam a letra e entendem tudo na letra, amados. Mas a letra mata, como o apóstolo Paulo, né? Então, descobrir a nudez é ter ídolos, ter amantes, ir para templos. Isso é descobrir a nudez. Não tem nada a ver com ato sexual. Se vocês lerem o contexto e o texto inteiro de Ezequiel 16, vocês vão ver que lá está falando o tempo todo da idolatria de Israel. Ali o pai faz uma breve história de Israel, né? Que o que aconteceu desde o começo, né? E eles foram para as colinas, para os templos, para os montes, né? Construíram amantes, foram para a Síria, foram para a Babilônia. Leia lá Ezequiel 16, vocês vão ver que o texto e o contexto, para quem gosta de texto e contexto, todo ele está falando sobre a idolatria. Isso é ficar nu perante o Pai, é descobrir a nudez, né? E não atos sexuais como pregam por aí, como falam por aí, né? Aquele texto de Noé de Gênesis, lá, que Noé estava embriagado,
né, e foi descoberta a nudez, aquilo ali é uma história muito magnífica, né? É uma parábola que é para os tempos de hoje, né? Mas isso eu não posso fazer esse vídeo no momento, porque é um vídeo muito complexo, né? E as pessoas não iriam entender. Mais para frente eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas não tem nada a ver com um ato sexual, igual os judeus, os rabinos falaram aí, igual vocês viram, igual os pastores estão falando. Aquilo ali tudo está indicando para os tempos de hoje. Aquela profecia de Noé lá, as profecias de Noé, indica tudo para o tempo de hoje. Só que é falado tudo em parábola, né? E eles falam que são atos sexuais, que Noé teve relação com a mulher, ou teve relação com Cã. Não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Eles entendem tudo na letra, né? A letra mata, e o espírito é que vivifica. Vamos ver outro profeta que dá testemunho também a respeito de nudez. Está em Abacuque 2,15. Ai daquele que faz beber seu vizinho, tu misturas seu veneno até embriagá-lo, para ver a sua nudez. Entendeu, amados? O que é que está acontecendo? Ai daquele que faz beber o seu vizinho. Como assim faz beber? Aqueles que embriagam, amados, que embriagam na Babilônia, que falam idolatria, que pregam deuses que são ídolos, amado. Quando você está fazendo isso, levando uma pessoa para a religião, ou levando uma pessoa a adorar um ídolo, você está fazendo ele beber, embriagar. Você está dando veneno para eles, está misturando. Por quê? Porque o pai é contra a idolatria. O tempo todo no Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, o pai fala sobre idolatria. E não é possível as pessoas ler o Velho Testamento e não entender que o Velho Testamento o pai está avisando da idolatria. Para ninguém ir para a idolatria. É o tempo todo ele falando sobre idolatria. E quando uma pessoa leva uma pessoa ao templo e faz adorar um ídolo, que está hoje no mundo inteiro esse ídolo, né? O JC, eu vou dar uma indireta, né, do ídolo, né? Você está embriagando ele na Babilônia. Então você está descobrindo a nudez do seu próximo, do seu vizinho. Isso é descobrir a nudez. É quando você embriaga seu vizinho, o seu irmão, o seu parente, seja quem for. Você prega ou cita as boas novas do JC, do ídolo. Na realidade, você está descobrindo a nudez. Você está levando o seu vizinho ou o seu irmão para a idolatria. Você está descobrindo a nudez do seu irmão. Você tem que entender no sentido espiritual e não na letra. Só ver letra. Ah, beber, embriagar. Beber e embriagar é quem vai para a Babilônia. São embriagados pela Babilônia, né? Se tornam bêbados. Estão embriagados na Babilônia. A Babilônia hoje, que são um sistema, ele embriaga o mundo inteiro. Toda a multidão, o mar, os povos, as nações estão embriagados na Babilônia. É isso que o profeta está falando, de descobrir a nudez. É quem está indo para a idolatria. Está sendo descoberta a sua nudez. Respeito de Levítico 18,
que eles tanto falam, né, tanto os rabinos do judaísmo como os pastores, né, de descobrir a nudez, que está em Levítico 18, abram a Bíblia de vocês e leiam Levítico 18, que ali está tudo na letra, né? Vou citar só um pedacinho para vocês entenderem. Nenhum de vós se aproximará de sua parenta, próximo, para descobrir a sua nudez. Eu sou Yahweh. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. E a tua mãe e tu não descobrirás sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã. Entendeu, amados? Aqui o contexto e o texto todo de Levítico 18 está falando de não descobrir a nudez. Mas sabendo agora que descobrir a nudez é levar uma pessoa para a idolatria, então fica fácil saber isso aí agora, amados. Quando fala não levar, não descobrir a nudez do teu pai, ou da tua mãe, ou da tua irmã, ou do teu irmão, o que o pai está falando? Espiritualmente, ele está falando para você não levar para a idolatria seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem sua irmã. E é o que mais acontece hoje, amados, nas famílias. As pessoas vão para um templo adorar o JC, aí eles acham que está certinho, aí um acaba levando o outro. Aí o pai leva a mãe leva o irmão leva a irmã, né? E assim vai levando. E o pai está falando para você não descobrir a nudez nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem da irmã, nem dos parentes, nem de ninguém. Porque quando você leva uma pessoa para a idolatria, para um templo, para adorar o JC, você está descobrindo a nudez, amados. Quer dizer, essa lei aqui de Levítico 18, ela está acontecendo o tempo todo, amado. Só que como ela está na letra, o pessoal entende que é fazer ato sexual, que é fazer sexo com parente, com pai, com mãe, mas não é nada disso, amado. Descobrir a nudez é levar uma pessoa para a idolatria, como Israel fez. Um acabou levando o outro para a idolatria, né? E no tempo dos profetas, eles vinham e avisavam o povo para não ir para a idolatria, mas o povo era teimoso e foram para a idolatria, né? E acabaram o quê? Eles acabaram indo para a Síria, para a Babilônia, se perderam lá, dominados pela Babilônia e pela Síria, né? E acabaram indo para a idolatria desses países, né? Quer dizer, eles foram descobertos a sua nudez, né? Que é o que é? Idolatria, templos, religião, altares, dogmas, né? Coisa de mão de homens. Tudo que é feito da mão dos homens é idolatria. Isso é descobrir a nudez. Quando se sabe o que é descobrir a nudez pelo um profeta, aí quando você chegar aqui em Levítico 18, é fácil de você descobrir o segredo. Que a religião não fala para ninguém. Eles ficam falando esse monte de bobeira aí, falando que é ato sexual, sendo que descobrir a nudez é exatamente levar uma pessoa à idolatria. Então, amados, se nós for ver bem a situação, hoje está quase todo mundo nu com a mão no bolso, está quase todo mundo pelado, mano. Por quê? Estão descobrindo a nudez, descobrindo a nudez do outro, levando o outro para a idolatria. É isso que fala descobrir a nudez ou estar nu na Bíblia. Estar nu perante o Pai é estar com idolatria e levando o seu irmão para o abismo. Por isso que o Messias fala: se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. É o que está acontecendo. Esses cegos judaicos aí, rabinos do judaísmo, estão levando multidões ao buraco. E esses cegos da religião, esses falsos mestres e falsos profetas, estão levando os outros cegos também para o buraco. Se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Estar nu ou pelado perante o Pai é estar sem justiça. São pessoas que não procurou a justiça do Pai, não procurou saber a verdade no Pai, na sua palavra. Foram atrás de dogmas, atrás de religião, atrás de homens, atrás de templo, atrás de altares,
Isso para com o Pai não tem justiça. Por quê? Porque não foi buscar suas palavras com os seus profetas, com os seus ensinamentos. São pessoas que não têm justiça. Isso é estar nu ou pelado perante o Pai. É estar sem justiça.